todo mundo. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de álgebra. Vamos falar inicialmente sobre termo algébrico. O que é um termo algébrico e quais são as suas partes? O termo algébrico é um ente que compõe as expressões algébricas. Ele é composto de duas partes. Se vocês observarem, está escrito aí 4x, e não por acaso nós escolhemos duas cores diferentes. A cor preta para sinalizar o coeficiente numérico, ou seja, todo termo algébrico tem um número ali na frente, que é chamado de coeficiente numérico, e de uma letra que nós vamos denominar de parte literal. Então, todo termo algébrico ele tem um número, que é coeficiente numérico, e a letra, que é chamada parte literal. Vamos a outro exemplo. Nós temos ali menos 0,6 ABC. Aqui nós queremos lembrar que este coeficiente numérico ele pode ser de qualquer família. Ele pode ser natural, ele pode ser inteiro, ele pode ser também racional. Então nós temos um número racional aqui. Ele poderia também estar escrito na forma fracionária. Já aqui nós temos um número natural que é inteiro e que é racional também. E aqui na parte literal, diferentemente do primeiro exemplo, nós temos três letras que compõem uma única parte literal. Então aqui mais uma vez nós temos o coeficiente numérico, que é menos 0,6 ou menos 6 décimos, como vocês preferirem. E nós temos a parte literal. Nós não dizemos que são as partes literais porque tem várias letras. Na verdade é uma parte literal composta de três letras. Então a parte literal é A, B e C. Lembrando que entre qualquer número e a parte literal e entre as letras da parte literal existe uma multiplicação implícita. Aqui apareceu um rapazinho perguntando o que são termos semelhantes, já que essa frase apareceu aqui. Esses termos algébricos não são semelhantes. E aí o que vem a ser isso? Daqui a pouco a gente vai falar mais. Mas eu quero voltar aqui para dizer para vocês que 4 vezes x é a mesma coisa que 4x. Essa multiplicação ela fica implícita. O quádruplo de um número x, como provavelmente a Proivana já deve ter falado com vocês. Então aqui é a mesma coisa que menos 0,6 multiplicado pelo valor de A, multiplicado pelo valor de B, multiplicado pelo valor de C. Só que isso fica tudo junto ABC. Tranquilo? Vamos adiante. Vamos aqui agora praticar um pouquinho dos termos algébricos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre termos semelhantes que aquele rapazinho fez a pergunta para vocês ali. Vamos lá. Eu tenho aqui 5x. Quem é o coeficiente? É o número, então é 5. A parte literal, nesse caso já estava preenchida nessa tabela, é x. Então dê uma olhadinha aqui, 5x é um termo algébrico, coeficiente numérico ou apenas coeficiente é 5, parte literal é x. Menos m, muita atenção aqui. Aqui já está preenchido, obviamente, a parte literal. Só que você não pode dizer que ele não tem coeficiente. Tem sim, ele tem o menos 1. Ele fica implícito ali, é como se eu escrevesse menos 1 vezes m e menos 1 vezes m é menos m. Ou seja, muita atenção aqui, quando o coeficiente está implícito, esse coeficiente é 1. Como a gente sabe que esse número 1 ele fica implícito em algumas situações, denominadores, expoentes. Então, na parte do coeficiente também, se tiver implícito, esse coeficiente é 1. Ficou menos porque ele estava negativo aqui. Aqui nessa terceira linha, menos 3 quartos de xy ao quadrado. Tá fácil que o coeficiente numérico é o menos 3 quartos, como vocês podem ver, já está aqui preenchido. E a parte literal é o xy ao quadrado. Essa é a parte literal inteira, ok? E aqui nós temos menos ax sobre 6.
a parte literal já está aqui. E quem seria o coeficiente? O coeficiente numérico, muitas pessoas poderiam pensar que é menos 6. Está errado. Por que está errado? Porque tem o 1 aqui em cima. E essa fração aqui fica implícita. É menos 1 sexto de... Lembra que em alguns assuntos de fração a gente troca o de por vezes? De ax. Ou seja, se eu multiplicar numerador com numerador, vai dar menos ax, denominador com denominador, sobre 6. Então esse 1 aqui no numerador ele fica implícito. Então repetindo, menos 1 sexto é o coeficiente, parte literal é ax. Se ficar com dúvida, volte e assista mais uma vez essa parte. Mas a gente vai continuar praticando aqui. Vamos mais alguns exemplos para identificar o coeficiente numérico e a parte literal. Vou fazer assim, CF, coeficiente CN, na verdade, coeficiente numérico, PL, parte literal. Então, vamos separar aqui. Em todas essas letras aqui, a gente vai colocar o coeficiente numérico e a parte literal. Coeficiente numérico, 2,3. Parte literal, x, y ao cubo. Isso nessa letra A. Vamos agora para a letra B. Olha a mesma situação aqui. Quem é o coeficiente? Você vai dizer que é 0? De forma alguma. É 1. Ele está implícito. Se fosse negativo, menos 1. Como não está negativo, é 1. Quem é a parte literal? X ao cubo, y. A parte literal pode ser uma letra só. Pode ser x, pode ser m, pode ser y, mas podem ser mais de uma letra também, isso pode acontecer. Olha essa letra C aqui, muito parecida com esse último exemplo aí. Pare e pense. Eu vou escrever logo a parte literal, que está fácil aqui, que é xz. E quem vai ser o coeficiente numérico? Lembre, tem um implícito aqui, então vai ser 1 sobre 2 ou meio. E por fim, uma questão que algumas pessoas têm dúvida. Essa letra D é termo algébrico? Sim. Um número apenas ele é considerado termo algébrico. De coeficiente numérico 6, mas você não pode dizer que a parte literal não existe. A gente vai dizer que ela está indefinida, tá? Indefinida. Por que, professor, indefinida? Porque isso daqui, essa parte literal, eu vou botar uma interrogação, não vou nem botar uma letra. Ele poderia ser qualquer coisa elevado a zero. Se fosse x elevado a zero, a gente sabe que vai dar 1, vezes 6 vai dar 6. Se fosse y elevado a zero, se fosse z elevado a zero. Ou seja, quando nós só temos um número apenas, que não apresenta a parte literal explícita, a gente diz que essa parte literal é indefinida, poderia ser qualquer letra de expoente zero. Então, quando o coeficiente não aparece, o coeficiente é 1. Mas quando a parte literal não aparece, ela é indefinida, que pode ser qualquer letra elevada a zero. É tanto que se perguntar, vocês vão ver no futuro que vai perguntar sobre o grau. Quando só tem um número, o grau é zero, justamente por conta desse expoente aqui, tá? Então poderia ser qualquer número elevado a zero. Então, coeficiente numérico 6, parte literal, neste caso, indefinida. Vamos adiante. E aí aquele menininho perguntou lá, vocês se lembram? O que são termos algébricos semelhantes? Vamos lá, eu vou contar uma historinha para vocês aqui, bem rápido. Digamos que eu vou no supermercado comprar maçã e vou comprar pera. Vou comprar maçã e vou comprar pera. E aí, qual o preço da maçã? Eu não sei. Digamos que seja X reais o quilo da maçã. E Y seja o quilo da pera. E aí, digamos que eu vou lá no supermercado e compro 2 quilos de maçã, 2 vezes o valor do quilo da maçã, que a gente pode representar isso como um termo algébrico 2x. Digamos que eu estava saindo do supermercado e minha esposa me liga mandando eu comprar mais 1 quilo de maçã
porque o menino está comendo muita maçã em casa. Então eu vou lá, compro um X, poderia ficar apenas X, e vou pagar. O que que vai acontecer? Essa mulher ela vai poder pegar os 2 quilos de maçã que eu tinha anteriormente e colocar junto na mesma sacola com o outro quilo que eu fui pegar depois? Posso. Então quantos quilos de maçã eu vou pagar? 3 quilos vezes o valor da maçã. Beleza. Vamos agora para uma outra situação. Vou separar isso daqui, tá? Para ninguém ficar confuso. Vamos para uma outra situação. Se eu comprei 2 quilos de maçã e voltei nessa ligação, ao invés dela pedir 1 quilo a mais de maçã, ela pedisse mais 3 quilos de pera, mais 3Y. Então, 2 quilos de maçã e 3 quilos de pera. E agora minha pergunta para você. Será que ela poderia juntar os 2 quilos de maçã com os 3 quilos e colocar em uma sacola só? Ela poderia fazer 5 quilos vezes que preço? O preço da maçã ou o preço da pera? Isso ficaria uma coisa meio que errada, digamos assim. Então ela não poderia de forma alguma colocar esses pesos as massas da maçã e da pera juntos em uma mesma sacola. Por quê? Se uma delas fosse mais barata e tivesse, digamos, eu tenho mais peras aqui, se vocês observarem eu tenho mais peras. Se o preço da pera fosse mais barato e ela cobrasse pelo preço da pera, os 5 quilos eu ia ganhar dinheiro. Mas se o preço da pera fosse o mais caro e ela cobrasse os 5 quilos do valor da pera, eu ia perder dinheiro. De qualquer forma, alguém seria lesado nisso daí e a gente não quer esse tipo de situação. E aí como ficaria isso daqui? 2x mais 3y teria que ser pesado separado. Ou seja, eu não poderia juntar como eu juntei aqui, ó, 2x com 1x. Então ficaria separado. E aí, isso aqui já dá uma breve ideia do que são termos algébricos semelhantes. Vai ser o que? São termos que possuem a mesma parte literal. Observem aqui. Quem era a parte literal desse? Era x. Quem era a parte literal desse aqui? Também era x. Eles têm a mesma parte literal, então eu pude colocar na mesma balança aqui. Já esses dois aqui de baixo, eu tenho uma parte literal x e outra parte literal y. Então eu não pude juntar na mesma sacola. Ou seja, na adição e na subtração serão regidas pela mesma regra. A gente só vai poder operar se os termos forem semelhantes. Observem aqui que eu não pude, a mulher não poderia juntar numa mesma sacola. Então, na adição e na subtração, a gente só pode operar se os termos forem semelhantes. E, novamente, o que são termos semelhantes? São aqueles termos que possuem a mesma parte literal. E o mesmo coeficiente? Não. Se eu tivesse 2 kg de maçã mais 2 kg de pera, observe, os coeficientes são os mesmos. Mas eu poderia juntar aqui numa mesma sacola de forma nenhuma. Então eles não são semelhantes. Se eles não são semelhantes, eles não poderiam ser somados. Tem que possuir a mesma parte literal. Vou chamar às vezes de PL. Se eu chamar de PL, vocês já sabem que eu estou me referindo à parte literal. Vamos aqui lembrar algumas operações. Então já falamos aqui que na adição e na subtração só podem termos semelhantes. Por exemplo, 2x mais 3x. 2 kg de maçã mais 3 kg de maçã. Isso dá o que? 5 kg e ainda continua a maçã. O que é que nós fizemos aqui? Nós operamos apenas os coeficientes. Observem aqui, eu apenas fiz a conta com o 2 e o 3, que deu 5. E eu mantive a parte literal. Vamos para outro exemplo.
E se fosse subtração, como seria? Se fosse 6y menos 4y, da mesma forma, eu vou operar os coeficientes, 6 menos 4, 2, e eu vou manter a mesma parte literal. Porque é só você pensar no exemplo do supermercado. 2 kg de maçã mais 3 kg de maçã não tem como virar 5 kg de uva ou de outra coisa que seja. Continua sendo 5 kg de maçã. 6 kg de pera menos 4 kg de pera continua sendo os 2 kg de pera. Então o que a gente fez aqui? Operamos os coeficientes. Mantemos a PL, ou seja, a parte literal. Foi exatamente o que nós fizemos aqui. Só que isso que eu acabei de falar para vocês funciona apenas para a adição e a subtração. Professor, se tivesse um outro termo que não fosse semelhante, por exemplo aqui em cima, se eu tivesse 3x mais 2y menos x, por exemplo, eu só ia poder operar na adição e subtração esse termo com esse termo que são semelhantes. Então, o que a gente fez aqui? Operamos os coeficientes. 3, quem é o coeficiente aqui? 1. 3 menos 1, 2. Faz o que com a parte literal? Mantém. E esse 2y que estava sobrando aqui, ele vai ficar aqui. Então, ele vai dar essa expressão algébrica. Essas expressões algébricas, elas podem ser chamadas de monômios, se for resultante um só termo algébrico. Ó, isso era um monômio, isso era um monômio. Pode ser um binômio, pode ser um trinômio. E a partir de 3, de 4 em diante, nós chamamos de polinômios. Certo? Então, monômio é um termo algébrico. Binômio, 2 termos algébricos. Trinômio, 3 termos algébricos. Polinômio, acima de 3. E na multiplicação e na divisão? Eles precisam ser semelhantes? Não. E o que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer assim, ó, 4, eu vou escrever um x já e um 3y. Vou escrever aqui 4x vezes 3y. Vamos colocar aqui 6x à quarta y vezes 3xy ao quadrado, por exemplo. Vou colocar uma divisão aqui para não dizer que eu falei só de multiplicação. Se eu pegasse 12x à quinta, y à quarta, dividido por 3xy. Na multiplicação e na divisão, esses termos eles não precisam ser semelhantes. Vou mudar a cor aqui para chamar a atenção de duas coisas para vocês. Observe. Eu estou marcando de vermelho os coeficientes. Então, ó, eu vou operar os coeficientes. Quando for multiplicação é multiplicação, quando for divisão é divisão. Ou seja, 4 vezes 3, 12. 6 vezes 3, 18. E a divisão? 12 dividido por 3, 4. Se essa divisão não fosse exata, bem, o que é que eu faria? Ou eu colocaria na forma de fração, ou eu colocaria um número decimal. Tanto faz. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu operei os coeficientes, tá? Foi o que eu fiz agora. E na parte literal, o que é que vocês acham que eu vou fazer? Repetir? Não. Eu vou usar propriedades de potência quando as bases forem iguais. Se as bases forem diferentes, vai ficar x vezes y. Então, quando as bases são diferentes, você vai juntar as duas bases lá. Mas se as bases forem iguais, você pode usar propriedade de potência. Observe aqui, eu tenho x à quarta vezes x à primeira. Vou escrever pequenininho aqui, ó, x à quarta vezes x à primeira. Lembra da propriedade de potência? Conserva a base e soma os expoentes. E no y a primeira vezes y ao quadrado vai dar y ao cubo. Interessante. Então, repetindo, multiplica os coeficientes e a gente opera também as PLs, digamos assim, as PLs, as partes literais.
Só que lembrem que a gente tem que usar as propriedades de potência. Fiquem atentos quanto a isso aí. Nós vamos usar as propriedades de potência. Então, o que vocês acham que vai ficar aqui agora? 12 dividido por 3 está 4, já ficou. Agora, ó, x com x, bases iguais. 5 menos 1 vai dar 4. Então, x à quarta. Y à quarta dividido por y à primeira. 4 menos 1, 3. Y ao cubo. Prestem bem atenção nesse slide aqui, porque se vocês tiverem dúvida, voltem e analise essa explicação mais uma vez. Vou fazer o resuminho. Adição e subtração só pode operar os semelhantes. O que é que a gente faz? Operamos os coeficientes e mantemos a mesma parte literal. Tá aqui, eu operei os coeficientes. Aqui observe, ó, 6 e menos 4 foram operados e a resposta está aqui 2 e mantemos a mesma parte literal. Na adição e na subtração só podem os semelhantes, ou seja, aqueles que têm a mesma parte literal. Já na multiplicação e divisão eles não precisam necessariamente serem semelhantes. A gente vai operar os coeficientes, multiplicando quando for multiplicações e dividir quando for divisões, obviamente, e operar também a parte literal. De que forma? Usando as propriedades da potenciação. Observe a importância de ter aprendido todas as outras propriedades da potenciação. Beleza? Hoje a gente vai aprender apenas o que são equações. A gente não vai aprender a resolver equações. Então, o foco desse finalzinho da aula de hoje é só dar uma ideia do que são equações, tá? O conceito de equação, não aprender a resolver. Isso nós vamos fazer nas aulas seguintes. Então, para aprender o que são equações, a gente precisa entender o que são sentenças matemáticas. O que são sentenças matemáticas? Sentenças, não apenas matemáticas, são conjuntos de ideias que formam um raciocínio. Por exemplo, quando a gente faz aquelas questões de verdadeiro ou falso em provas que não são apenas de matemática, tudo aquilo são sentenças, tá? Essas sentenças são matemáticas, obviamente. 8 mais 4 é igual a 12, isso é verdadeiro. Tá? Ele não estava perguntando, ele está afirmando. 16 menos 5 é 11, isso é falso, porque 16 menos 5 é 11 e não menos 11. Aqui estava escrito menos 11. 15 mais 3 é menor do que 20, é verdadeiro, porque 15 mais 3 é 18 e 18 é menor que 20. Beleza? E agora aqui embaixo eu tenho x é igual a 12. Isso é verdadeiro ou é falso? Aí algumas pessoas podem dizer, é verdadeiro, x é igual a 12. Mas x é um termo desconhecido. Na álgebra, a letra representa um termo de desconhecido. Se esse x fosse 8, 8 é igual a 12, então eu não sei dizer ali se essa sentença aqui é verdadeira ou é falsa. X mais 6 é igual a 100. Ah, se x for 94, 94 mais 6 é igual a 100, isso é verdadeiro. Mas se x fosse outro número, 10, por exemplo, 10 mais 6 é 16, 16 não é igual a 100. Então seria falso, então eu fico meio que na dúvida. Por exemplo, se x for 2, 2 vezes 2, 4, 4 menos 4, 0, e 0 é maior que 30, isso é falso. Mas se x for 100, 2 vezes 100 dá 200, 200 menos 4, 196, e isso é maior que 30. Então depende de quem é o x. Então vocês já devem ter percebido algum padrão aqui. Vamos começar aqui vendo que essas três de cima a gente conseguiu determinar se eram verdadeiras ou falsas. Se a gente conseguiu determinar, essas sentenças são chamadas de fechadas. Quando a gente não consegue determinar se é verdadeiro ou falso, obviamente porque tem letras, essas sentenças são ditas abertas. Então aí já vai uma dica muito fácil de o que é equação. Qual desses grupos vocês acham que a equação pertence? Ela pertence às sentenças fechadas ou às sentenças abertas? Obviamente que às sentenças abertas, porque nas equações que nós temos letras. Isso aqui são apenas sentenças matemáticas fechadas. E aí vocês acham que todas as três são equações? Pare e pense um pouquinho.
Vou mostrar para vocês agora. As equações são apenas essas duas. Então quer dizer que... Você entendeu? Não entendeu? Eu vou dizer. O que é que essas duas têm que essa daqui de baixo não tem? E aí você pode estar pensando, o que é que será que essas duas de cima têm que a de baixo não tem? Vou circular aqui para você observar. É exatamente isso que essas duas de cima têm, que essa de baixo aqui não tem. Ah, entendi, tem que ter letra, mas tem que ter a igualdade, é isso mesmo. Então vamos comigo aqui, antes mesmo de eu escrever, vamos acompanhando a setinha. Equação são sentenças matemáticas abertas expressas por uma igualdade, ou seja, escritas por uma igualdade. Vou repetir. Equações são sentenças matemáticas abertas expressas por uma igualdade. Só isso que são equações. Vou escrever aqui, ó. Equação, sentenças. Só isso que são equações, sentenças matemáticas abertas expressa por uma igualdade. Toda equação, ela tem que ser composta assim, ó. Ela vai ter que ter uma igualdade e ela vai ter que ter duas regiões que a gente chama de membro. Do lado esquerdo a gente vai ter o primeiro membro e do lado direito a gente vai ter o que chama-se de segundo membro. Pode ter mais do que dois membros? Não, porque só vai poder haver uma igualdade. Então, em uma equação só haverá dois membros. Tudo que tiver escrito desse lado esquerdo da igualdade é chamado de primeiro membro. Tudo que tiver do lado direito da igualdade é chamado de segundo membro. Por exemplo, aqui eu tenho x no primeiro membro e 12 no segundo membro. Aqui eu já tenho agora x mais 6. Tudo isso é primeiro membro e o 100 é o segundo membro. E essa daqui, professor, é equação? Não, eu já disse que não é equação. Isso se chama inequação, que a gente vai estudar depois, mas não vamos nos preocupar com ela agora. Então, aqui nós temos essas duas. Então, se eu escrevesse assim, ó, 2x mais 8 igual a x menos 30, por exemplo, porque tem gente que pensa que as letras, como aqui eu tinha esse exemplo, as letras só poderiam ficar no primeiro membro. Isso independe. Letras e números, elas podem aparecer tanto no primeiro quanto no segundo membro. O fato que para ser equações, elas precisam obedecer a essas características. Sentenças matemáticas abertas, ou seja, que possuem letras, expressas, escritas por uma igualdade, que essa igualdade separa o primeiro do segundo membro. Fiquem atentos à nossa descrição aí, que eu vou deixar atividades para que vocês possam realizar para a próxima aula. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.